Olá, sétimo ano, essa é a nossa videoaula número 8 de História. Nós estamos estudando as grandes navegações, vimos na última aula o pioneirismo português e hoje nós vamos ver as viagens espanholas. Nós vimos lá as razões pelas quais Portugal iniciou nesse processo de expansão marítima e a Espanha, ela começou um pouquinho depois de Portugal, mas mais ou menos na mesma época, porque nesse período a Espanha também estava preocupada em expulsar os muçulmanos que estavam lá em seu território. Os muçulmanos que naquele tempo eram chamados de mouros. Bom, mas a primeira viagem marítima financiada pela Espanha foi a viagem de Cristóvão Colombo, que nós já conhecemos bem, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Cristóvão Colombo ele estava ciente, né? Ele acreditava que a Terra era redonda e ele pretendia chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente. Então ele tinha consciência de que se ele navegasse em direção ao Ocidente, ia dar uma volta completa na Terra e chegar ao Oriente. Primeiro ele tentou o patrocínio de Dom Henrique, que era rei de Portugal, mas esse negou o patrocínio dessa viagem para ele, porque Portugal já tinha encaminhado as suas viagens e estava contornando o continente africano, como nós vimos na última aula. O rei de Portugal não acreditou muito na proposta de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, então, procurou na Espanha, e lá na Espanha ele conseguiu, com a rainha Isabel de Castela, o patrocínio para esta viagem. Ela concedeu a ele 3 embarcações. E assim Cristóvão Colombo ele partiu no dia 3 de agosto de 1492. Então nós já conhecemos essa história, eu acredito, né? Como eu falei, que vocês já ouviram falar. Cristóvão Colombo ele pretendia chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente. Só que o que ele não contava é que no meio do caminho teria um continente, né? Então, no dia 12 de outubro, ele chegou à ilha de Guanahani, né? Na América, né? Então, com isso, Cristóvão Colombo descobriu a América em 12 de outubro de 1492. Quando ele chegou nessa ilha, ele pensou que ele tinha chegado nas Índias, né? Por isso, os habitantes do continente americano receberam o nome de índios. E o nome pegou e até hoje a gente usa índios, né? Mas é porque Cristóvão Colombo pensou que tinha chegado nas Índias, mas na verdade ele tinha descoberto um novo continente. Fernão de Magalhães, que era um outro navegador, né, ele saiu da Espanha com 5 navios, com 256 marinheiros, e ele saiu da Espanha em 1519. Ele pretendia contornar, né, o sul da América e chegar às Índias. Em 1522, ou seja, 3 anos depois, né, um dos navios, desses 5 navios que saíram com Fernão de Magalhães, um desses navios chegou novamente à Espanha, tendo completado a primeira volta ao mundo. Então, aquilo que Cristóvão Colombo pretendia fazer, né, Fernão de Magalhães fez, né, em 3 anos, ele deu uma volta completa ao mundo, né, passando pelas Índias. Só que foi uma viagem que deu muito prejuízo, né? Eram 5 navios, 256 marinheiros, chegou na Espanha apenas um navio com 18 marinheiros. O próprio Fernão de Magalhães não resistiu à viagem, morreu no meio do caminho, né? Mas um dos navios completou a primeira volta ao mundo em 1522. Antes disso, em 1504, Américo Vespúcio também navegou no mesmo sentido de Cristóvão Colombo, e ele descobriu que aquela ilha que Cristóvão Colombo tinha descoberto, na verdade, não era uma ilha,
mas se tratava de um continente inteiro, né? Por isso o continente recebeu o seu nome de Américo Vespúcio, né? O continente recebeu o nome de América, ou continente americano. Então, como Portugal e Espanha foram que lideraram essas viagens marítimas, né? As terras que foram descobertas foram divididas entre Portugal e Espanha, né? O Papa Alexandre VI ele estabeleceu uma linha imaginária que dividia essas terras descobertas, né? As terras que ficavam a oeste dessa linha imaginária pertenceriam à Espanha, as terras que ficavam a leste pertenceriam a Portugal. Ele fez isso numa bula papal, né, um documento emitido pelo Papa chamado de Intercoetera, que foi publicado em 1493. Presta atenção nesse ano, 1493. Portugal ainda não tinha chegado ao Brasil. O rei de Portugal, Dom João II, ele não concordou com essa divisão do Papa e ele ordenou, né, que essa linha imaginária fosse afastada 270 léguas para o oeste. E com essa determinação de Dom João II foi assinado um novo tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Vocês vão ver aqui o mapa que eu vou colocar aí para vocês, podem olhar também no livro de vocês, na página 37, né, pelo mapa mostra que com a bula Intercoetera, o Brasil pertenceria à Espanha, né? Como Portugal mandou afastar a linha mais 270 léguas para o oeste, assim então o Brasil passou a pertencer a Portugal. Lembrando que tudo isso aconteceu antes do Brasil ser descoberto. Posteriormente, a França, a Inglaterra e a Holanda também passaram a se interessar pelas viagens marítimas. E esses países questionaram o Tratado de Tordesilhas, né? Por que o Papa tinha direito de dividir a terra entre Portugal e Espanha? Né? Eles se sentiram prejudicados nessa divisão. Só que eles não podiam se apossar das novas terras, né? Elas tinham sido descobertas pelos portugueses e espanhóis. Então, França, Inglaterra e Holanda começaram a praticar a pirataria, né? Então começou nessa época a pirataria. Sobre tudo isso, tem aí as atividades na página 42. Peço a vocês que façam, tirem a foto e mandem para mim. Até a nossa próxima videoaula.